Graça e paz, amados. Vamos para mais uma segunda-feira de oração, mais uma segunda-feira meditando na palavra do Senhor. Graças a Deus por isso nós voltamos. Hoje é a nossa primeira segunda-feira do nosso relógio de oração. Graças a Deus. Demorei um pouquinho, mas estamos no tempo do Senhor, o tempo certo para estarmos aqui juntas, unidas, em oração nessa segunda-feira. Então, vamos lá? Orando a partir das Escrituras, vamos meditar então no Salmo 42. A gente já meditou nesse Salmo em um dos nossos encontros presenciais, mas para dar continuidade nas leituras de Salmos das meditações antigas que a gente já fez o ano passado, a gente está dando continuidade na leitura do livro de Salmos. E hoje a gente vai meditar no Salmo 42, do verso 1 ao 5. Vamos ler? Então, assim como a corça anseia pelas águas correntes, também minha alma anseia por ti, ó Deus. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e verei a face de Deus? Minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem a toda hora: onde está o teu Deus? Derramo minha alma dentro de mim, ao lembrar-me de como eu guiava a multidão em procissão à casa de Deus, com gritos de alegria e louvor e multidão em festa. Por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, minha salvação e meu Deus. Espera em Deus, pois ainda o louvarei, minha salvação e meu Deus. Ao longo das nossas meditações do ano passado, no livro de Salmos, a gente conseguiu perceber que o salmista, ele tem vivido um tempo difícil na sua vida, momentos de aflições, momentos de angústia, momentos de tribulações, momentos de dificuldades em sua vida. E aqui nesse texto, do verso 1 ao 5, nesse pequeno trecho, a gente consegue perceber que ele continua esse exemplo ainda, né? A gente vê um desses exemplos na vida dele, mas que ele não perdeu a sua crença em Deus, ele não perdeu a sua esperança em Deus, mas sim a experiência de encontrar com Deus vivo. Ele perdeu a sua experiência com Deus vivo. E como a gente vê aqui no verso 1, ele tem sede de estar com Deus, ele tem sede, e a forma como ele expressa isso, essa sede, como a corça, uma corça esbaforida, uma corça sedenta, uma corça com muita vontade pela água. A primeira reação dele então, diante dessa secura, que ele faz essa comparação, né, como a corça, ele dá esse exemplo de como o coração dele estava, da corça mesmo, uma corça com sede. E a forma como ele expressa isso é de comparar a sua sede por Deus com a secura pela sede da corça. Ele consegue se lembrar ali no verso 5 que essa secura não vai durar para sempre. É isso que ele está querendo dizer. Que essa seca, essa falta de, essa perca de experiência com Deus não vai durar para sempre. Essa é a esperança do salmista. Então ele diz lá no verso 5: por que está abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, minha salvação e meu Deus. Guarde esse versículo hoje no seu coração. Medite nele hoje. Não só hoje, a semana toda. Guarde esse pequeno versículo, o verso 5, no seu coração. Espere em Deus. Eu não sei qual é a sua situação, mas eu sei que não vai durar para sempre. Espere em Deus, porque isso vai passar, amado.
vai passar. Vai passar. E é algo que a gente pode levar para nós aqui nesse mundo em constante mudança. O mundo, uma hora a gente tá bem, uma hora não tá. E essa constante mudança muitas vezes deixa como o salmista: por que está abatido a minha alma? Mas a gente tem que se lembrar que as coisas boas também passam. Apesar de ser inevitável o que há de bom nessa vida seja abalado e tome espaço para as coisas ruins, os tempos difíceis também vão acabar. Talvez eu já tenha falado isso para vocês num dos nossos encontros, mas a gente tende a olhar para as coisas ruins e pensa: isso vai acabar, isso vai passar. A gente já olha, né, com um olhar de esperança para as coisas ruins, e isso é bom. Mas a gente também tem que olhar para as coisas boas e saber que tudo que a gente experimenta nessa vida é transitório, passa. Mesmo as coisas boas podem de uma hora para outra passar e dar espaço para as coisas ruins, para outras experiências, ou para outras experiências boas também, mas em outras circunstâncias diferentes. Por isso que a gente precisa aproveitar os momentos bons de gratidão, porque eles sempre passam, sempre vão passar, e aproveitar os momentos ruins na esperança, como o salmista aqui, que eles também vão passar. E mesmo os momentos bons, a gente aproveita e vive com a esperança com o que vem, que o que vem lá na frente é melhor ainda. E só no céu tudo isso vai passar. Só no céu, em termos de circunstância em que a gente vive aqui. Só quando a gente estiver no céu, rodeado pelo amor inesgotável, todo medo do amor inesgotável de Deus, todo medo pela mudança de circunstâncias a qual ocorre debaixo do sol, uma hora boa, uma hora a gente está bem e a gente teme se vai ficar ruim, ou se a hora está ruim e a gente teme que vai piorar. Tudo isso vai piorar, vai passar. Perdão. Tudo isso vai passar, amadas. Quando a gente estiver com Cristo. Quando todas nós estivermos no céu. Espera em Deus, pois ainda o louvaremos. É isso que o versículo 5 diz. Espera em Deus, pois ainda o louvaremos. Minha salvação, meu Deus. Pois ainda continue dizendo a você: eu não sei quais são a sua situação, a sua circunstância, mas Deus sabe. Deus sabe. E se você está em espera, ou está esperando que alguma circunstância difícil mude, e talvez você esteja esperando uma confirmação de que essa situação difícil vai mudar nessa vida, mas aos seus olhos você olha e vê que não tem como mudar, uma coisa você tem que ter a certeza: que vai passar, vai mudar. Deus vai enxugar todas as nossas lágrimas, todas as lágrimas dos nossos olhos, toda a nossa dificuldade, tudo que a gente enfrenta aqui, elas vão ficar aqui, elas vão passar. E nós estaremos um dia com Cristo. Espere em Deus, pois ainda o louvaremos. E louvaremos de forma definitiva. Vai passar de forma definitiva aqui debaixo do sol. Ore por isso. Ore para que Deus produza em mim e em você um coração sedento por Ele, desejoso, que anseia por Ele, assim como a corça anseia por águas. Porque quando nós ansiamos por Ele e nós o desejamos, nós então
conseguimos esperar nele, com a esperança de que nós um dia louvaremos ao Senhor de forma definitiva lá na eternidade. Amém? Fiquem com Jesus até segunda-feira que vem. E hoje eu vou deixar aqui no nosso grupo uma oração para você. Amém? Até segunda-feira que vem.